Quando eu comecei a ganhar algum tipo de confiança com a minha ex-patroa no Greggs, em Huddersfield, ela contou-me que um dos motivos pela qual eu tinha sido contratada foi pelo facto de eu conseguir falar mais do que uma língua. Porque naquela loja só eu é que falava mais do que uma língua. E eu lembro-me que na altura sonhava com o dia que um cliente português ou até espanhol entrasse na loja e tivesse de ser eu a abordá-lo, porque mais ninguém falava aquela língua. Isso nunca me aconteceu em Huddersfield. O único momento em que eu falei português foi, e acho que já contei isto aqui, foi quando uma sem-abrigo entrou na loja e supostamente esta sem-abrigo estava tipo dada como desaparecida pela família há semanas. Então a minha supervisora na altura percebeu que era ela, então chamou a polícia e foi-lhe dizer, olha, tens de esperar aqui, por favor, fique na loja, não se vá embora. E a senhora começou a dizer tipo, don't speak English. Apesar de já ter tido milhentas conversas connosco em inglês, começou a dizer que não falava inglês. E depois a minha manager perguntou tipo, so what do you speak? E ela, português. E eu comecei a falar tipo em português com ela. Ela ficou só a olhar para mim e disse tipo, espanhol. E eu comecei a falar espanhol para ela. Ela fica só tipo, eu consegui ver o quão frustrada aquela senhora deve ter ficado. E ela simplesmente tipo basou. Depois nós viemos a saber que aquela senhora muito possivelmente tem, porque acho que nunca, ainda não lhe aconteceu nada, problemas mentais. E ela simplesmente um dia foi embora de casa dela e nunca mais voltou. A família tenta contactá-la, a família também é da Huddersfield, já viu imensas vezes e ela simplesmente não quer ir para casa, diz que quer simplesmente estar na rua. Então eu consigo entender que ela se calhar tipo, disse que não falava inglês, porque nunca pensou que mais ninguém falasse nem português nem espanhol. Então quando eu comecei a falar com ela, ela deve ter ficado tipo, porra pá, eu não quero simplesmente falar. Então ela basou e eu respeitei isso, também não fui atrás dela. A minha manager queria, tipo, devias ter ido atrás dela, não sei o quê. Mas para quê? Tipo, minha senhora, tipo, qual era o objetivo? Nós também não podemos obrigar uma pessoa, tipo, a aceitar ajuda, porque ela pode não querer aquela ajuda, tipo, not a big deal. Mas pronto, foi o único momento em Huddersfield que isso me aconteceu, de eu poder utilizar ali o meu dom de ser portuguesa e saber falar mais do que uma língua. Em Leeds, isso aconteceu-me já mais vezes, porque obviamente também há mais portugueses em Leeds do que em Huddersfield, mas nunca me aconteceu no momento em que, tipo, uma pessoa entrava na loja e só falava o português ou o espanhol. Ou seja, todas as pessoas falavam, tipo, também o inglês. E falavam muito bem, ou seja, não precisavam de ajuda em nada. Eu simplesmente podia até estar a atender outras pessoas e eu via ali uma palavra em português e automaticamente virava-me e ia falar com essas pessoas. Isso aconteceu mais do que uma vez. Inclusive, houve um senhor que veio à minha caixa e tinha tipo o sotaque britânico, estão a ver, sotaque completamente normal. E depois quando o telemóvel dele tocou e quando pegou no telemóvel para atender, começou a falar português. Eu fiquei tipo, você é português? E ele, sim, e tu também eu, sim. Então foi bem engraçado. Mas pronto, eu nunca tive o meu momento tipo, oh meu Deus, chamei a Maria que está aqui tipo um cliente e nós não sabemos falar esta língua. Nunca. Mas agora, no sítio onde estou a trabalhar, no supermercado, já aconteceu. Porque, eu não sei até que ponto isto é normal, porque eu já não estava há muito tempo a viver em Portugal, em Vinhais. Mas agora nós temos muito turistas ingleses nesta altura. E por acaso, no outro dia, eu estava a atender uma senhora e a minha colega chama-me tipo, Maria, tens de ir ali falar com aquele homem. E eu tipo, porquê? Porque ele fala inglês e senti-me tipo importante, entendem? Tipo, senti-me importante, senti-me que em Inglaterra, no Greggs, eu nunca tive esse momento tipo, alguém vai chamar a Maria, Maria, onde é que tu estás? Não vamos conseguir tipo atender este cliente, vai ser tu a nossa salvação. Nunca senti isso. E ali senti. Então gostei bem e queria só partilhar com vocês isto. Esta semana eu estive em Lisboa, foram dias mesmo bons, pude descansar, pude estar com as minhas amigas, pude estar com a minha irmã e com a minha prima, que também já não via há algum tempo, e fui ao concerto do Bad Bunny. E eu tinha opiniões muito fortes sobre o concerto do Bad Bunny. E antes de as dar, quero partilhar com vocês que vi o Paulo de Carvalho. Manos, é sério, tipo, genuinamente, eu sempre que vou a Lisboa, ou mesmo ao Porto, digo sempre, tipo, será que vou ver algum famoso? E nunca vejo ninguém. E eu já sentia que, pelo menos no concerto do Bad Bunny, íamos acabar por ver famosos. Principalmente por ser o primeiro dia, essas coisas todas. Mas, sei lá,
nunca calhou eu estar a ver famosos em Lisboa, no Porto. E eu e a Xaninha estávamos na padaria portuguesa, estávamos a falar já não sei do quê, e de repente sou eu e a Xaninha, está ali um famoso. E eu olho, e era o Paulo Carvalho. Nós no início não sabíamos bem se era o Paulo Carvalho, se era simplesmente o senhor que parecia o Paulo Carvalho. Mas depois ele entrou mesmo na padaria portuguesa, fez o pedido dele e eu consegui perceber que era de facto o Paulo Carvalho. E depois teve muita piada porque havia um grupo de... acho que era um rapaz e uma rapariga que ficaram também na dúvida se era o Paulo Carvalho ou não. E depois nós até éramos para eles dizer tipo, era o Paulo Carvalho, mas eles foram embora. Então nós não lhes chegámos a dizer. Se estiverem a ouvir isto, se vocês estavam na padaria portuguesa segunda-feira, tipo, sei lá, às 3, 4 da tarde, sim, era o Paulo Carvalho, ok? Mas foi bué da fixe. E uma cena que é muito engraçada que eu e a Xaninha percebemos é que quando eu me percebo que é o Paulo Carvalho, eu consegui perceber que mais ninguém estava importada. Porquê? Porque obviamente que se tu vives em Lisboa ou no Porto, já estás mais do que habituada a se calhar cruzar-te com celebridades portuguesas e pessoas famosas portuguesas. Porquê? Porque obviamente que eles moram ou no Porto ou em Lisboa. Sinto que, sei lá, se o Kim Barreiros morasse em Vinhais, eu também não ia estranhar, tipo, vê-lo no Bola 7 a beber um fino. Entendem? É um bocado essa cena. Claro que para mim, que sou de Vinhais, que não estou habituada a ver celebridades todos os dias, fiquei tipo, oh meu Deus, é o Paulo Carvalho. Também por ser o Paulo de Carvalho, fiquei tipo, até me emocionei um bocadinho no início, porque eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu estou tipo no mesmo sítio que o Paulo Carvalho, estou a metros do Paulo Carvalho. Arrependo-me um bocadinho de não ter pedido uma fotografia, mas também coitadinho, o senhor tinha, sei lá, estava lá para comprar pão. Eu não ia tipo, desculpa lá, é um biju, mas tira aqui uma selfie comigo, que era um bocado, pronto, era um bocado chato. Depois no concerto do Bad Bunny também vimos a Tânia Graça e a Ana Markel. E eu até fui falar com a Tânia Graça porque a Xaninha, eu tinha ido ter com a minha prima e com a minha irmã um bocadinho mais cedo. E nós já estávamos à espera delas, porque era a minha irmã que foi a guerreira que conseguiu os bilhetes para o Bad Bunny. Então estávamos à espera para podermos entrar todas juntas, para não haver confusão com os bilhetes, etc, etc. E até foi a minha irmã que disse, tipo, olha, aquela é a Tânia Graça. E eu fui lá porque a Xaninha gosta bem dela e até fiz tipo um vídeo com ela. Porque eu não sabia se a Xaninha ia chegar a tempo ou não. Então fiz um vídeo e disse tipo, olha, peço imensas desculpas estar a interromper, mas será que pode mandar um beijinho a uma amiga minha? Ela também viveu o concerto, só que ainda não está aqui. Ela foi super querida. A Ana Markel também estava lá, mas eu muito honestamente não dei muita atenção à Ana Markel porque fiquei tão focada na Tânia Graça por causa da Xaninha que me esqueci um bocado. Mas foi super simpática. Muito querida. E depois o concerto em si, eu vou ser muito sincera, eu nunca tinha feito uma coisa destas, eu nunca tinha comprado um bilhete com um ano de antecedência, nunca. E honestamente custa-me a crer o cenário onde eu vou fazer outra vez, porque os artistas que eu gosto, aqueles artistas que eu se calhar até poderia fazer, eles não têm a dimensão de um Bad Bunny, ou seja, os bilhetes nunca são com tanta antecedência. Mas para mim fez todo o sentido eu ter feito isto com o Bad Bunny, porque é dos únicos artistas que tanto a minha prima como a minha irmã, como as minhas amigas, nós gostamos todas dele, ao ponto de, bora comprar um bilhete para ir ver o espetáculo. Porque o bilhete em si também não foi super, super barato. Sei que havia uns muito mais caros, que eu aí, na altura, quando nós estávamos a falar dos bilhetes, dissemos logo, vamos ao mais barato. Ninguém aqui está disposto a dar, tipo, o rim direito para ir ver o Bad Bunny. Desculpa lá. Mas conseguimos arranjar bilhetes baratos. A minha irmã conseguiu, não é? Que foi, mais uma vez, a guerreira dos bilhetes num sítio fixe. E como fomos todas, sinto que também o impacto que aquele concerto teve foi não só por eu gostar do artista, por eu adorar o álbum, devo tirar mais fotos. Acho que foi um álbum muito bem feito, muito bem produzido, tem uma mensagem muito importante, é um bocado irónico e para mim um bocado hipócrita o concerto ter sido em Lisboa e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Charles Coins, que é o que lhe chamam, ter feito tipo um reel, um vídeo, tipo marketing com a cena das cadeiras do álbum, quando uma das mensagens que o Bad Bunny diz que gostava que as pessoas entendessem do álbum é que ele é contra o turismo excessivo.
é contra o facto de um país ter de mudar a cultura ou ter de ceder a certas coisas só para conseguir incluir, sei lá, nómadas digitais e pessoas de outros países que vêm para o nosso sítio não para respeitar a nossa cultura e que esperam que tudo esteja, pá, que o pessoal esteja todo a falar inglês, que os menus tenham todos a opção de inglês, essas coisas todas. E não deixa de ser engraçado como ele, literalmente, o Charles Coyne, se veja um bocado aquilo que o Bad Bunny é tão contra, então é um bocado engraçado. Mas o concerto em si, eu acho genuinamente que estava muito bem organizado. Foi no Estádio da Luz, nós fomos logo no primeiro dia. Pá, honestamente só fiquei um bocadinho triste que ele não tocou a Eu Não Sou Celoso, mas muito honestamente, tipo, estava com zero expectativas que ele tocasse essa música, porque não encaixava de todo no ambiente e na setlist que ele tinha dos outros concertos também. Ainda estava um bocado tipo a rezar que essa fosse a música surpresa, que ele tem aquela música que toca, pronto, só toca num concerto, nunca repete a música. Eu não sabia que no Brasil já tinha tocado até Boté, então também fiquei um bocado tipo, oh meu Deus, se não foi a Eu Não Sou Celoso, talvez tipo até Boté, mas não foi a Estamos Bien. Que eu vi na internet, que foi porque ele fez esta música quando o Porto Rico teve um desastre natural qualquer, então foi tipo um hino a tipo estamos bem, desde que estejamos todos juntos, não sei o que mais. E há quem diga que ele tocou essa no primeiro dia porque, pá, por causa das cheias em Leiria, o que eu não acredito, mas pronto. Em termos de organização, 10 de 10. Em termos da setlist, também vou dizer 10 de 10. Claro que havia muitas músicas que, apesar de eu conhecer, pá, eu não as sei cantar. Perdoai-me lá, tipo, às pessoas que estavam à minha volta, mas o meu nível de espanhol está ali, estão a ver, e há músicas que consigo do início ao fim, há outras que muito provavelmente matei ali as músicas, mas acho que para um concerto de um artista da dimensão do Bad Bunny, eu acho que há muitos artistas que acabam por se perder um bocado na cena de que músicas é que estão virais e que se focam demasiado nas músicas virais e não se focam tanto nas músicas mais antigas. E muito honestamente, para quem é fã de Bad Bunny a 100%, para quem espera anos para ver um artista ao vivo, é bom quando esse artista também presta atenção às músicas mais antigas, mesmo que não sejam as músicas mais conhecidas. E nesse aspecto eu acho que ele também esteve muito bem, por isso também lhe vou dar um 10 de 10. Em termos de som, eu vou dar um 8 de 10, apenas porque no início eu estava muito estressada e fiquei um bocado preocupada porque no início o som estava péssimo. Eu estava a pensar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu gosto de reparar nestes detalhes. Então, muito honestamente, se o som do início se tivesse mantido assim até ao fim, isso ia estragar uma experiência. Mas felizmente, pá, mudaram lá, conseguiram resolver e em si o som estava muito bom. Depois também, obviamente, que há coisas que ele dizia que eu não percebia, mas bro, né, eu não percebo espanhol. Estão a ver, eu não posso estar a culpar a minha ignorância. Aliás, eu não posso estar a culpar um artista por eu não estar a perceber o que ele está a dizer, se isto tem a ver com a minha ignorância e que eu não sei falar a língua que ele está a falar. E obviamente que há palavras que eu também não consigo perceber. Da mesma forma como, sei lá, se eu fosse ver o Stromae, que também fala, não é? É belga, fala francês, também não ia perceber metade do que ele diz. Por isso, não vou estar aqui a dizer que, mas minha. Não, tipo, é simplesmente foi a minha ignorância, não sei falar aquela língua, move on. Por isso são 8 de 10. A experiência em si no geral eu acho que foi incrível, acho que foi um concerto mesmo bonito. Eu não entendo muito bem algumas críticas que fui vendo nas redes sociais, apesar de eu sentir que nós cada vez mais, como temos também um bocado de falta de empatia, e eu já falei disto, já abordei este assunto algumas vezes em alguns episódios, como nós estamos agora a sofrer numa moda nova que é não ser e não sentir empatia, eu sinto que as pessoas, quando veem uma multidão a gostar, a divertir-se, querem logo arranjar alguma forma de criticar, só para que essas pessoas que se estavam a divertir se sintam mal. E eu li muita coisa nas redes sociais, o que também por si não é assim um sítio muito, muito bom, porque agora também é uma moda que eu acho ridícula, é que as pessoas nas redes sociais, como agora, por exemplo, no Twitter, vocês tiverem o selinho azul de verificado e tiverem tipo X visualizações, vocês conseguem tipo ganhar dinheiro. Ou seja,
Agora, cada vez mais há pessoas que partilham opiniões que não têm, mas que são opiniões polémicas, entre aspas, e sabem que vai gerir, tipo, engajamento, que o pessoal vai ficar todo aí, tipo, não acredito que esta pessoa diz isto, só para conseguirem, tipo, ganhar algo disso. E sinto que isso é uma moda super estúpida, porque as pessoas não estão a ser verdadeiras com elas mesmas, estão só a dizer, tipo, porcaria na internet para ver se ficam virais. Eu sinto também, houve muita gente que criticou o concerto, porque se calhar naquele momento, como havia tanta gente que tinha gostado, aquela ali, pronto, opinião, eu não gostei nada, porque acho que ia dar muito que falar. E claro, as influências que não gostaram do concerto, para mim, peço imensa desculpa, para mim simplesmente significa que ficaram chateadas porque não foram para a casita. Porque eu sinto também que muita gente estava à espera de ver certas influências na casita, elas foram ao concerto, elas, pronto, publicaram todo o Get Ready With Me para o concerto do Bad Bunny, mostrar outfits, mostrar como é que foram, não sei o que mais, e depois estavam com esperança de ir para a casita, não foram, saíram mais cedo do concerto só para poderem dizer tipo, que porcaria de concerto, não foi nhanhanha. E houve uma que eu também, muito honestamente, é uma coisa que me orgulho, mas o nome de influências portuguesas e mesmo influências no mundo não entra no meu cérebro. Ou seja, tipo, eu não sei de quem é que estou a falar neste momento, sei que houve uma que comparou quem vai ver um concerto da Beyoncé, não sei o que mais. Eu acho que é ridículo. Acho que é, sei lá, era como se eu agora fosse ver um concerto do Rui Veloso e dissesse, mas tipo, o Bad Bunny é só estúpido, estão a ver? Se vocês não percebem nada de música, ao menos não, sei lá, não venham dizer parvoíces para a internet. Ok, é a única coisa que eu peço, porque eu sei que nem toda a gente tem de perceber de música ao ponto de entender que um concerto do Bad Bunny vai ser sempre diferente de um concerto da Beyoncé. Eu também sinto que vocês não têm de perceber assim tanto de música para entender isto. Mas pronto, se vocês não entendem, pelo menos tipo, não venham dizer parvoíces para a internet, que acho que é só estúpido. E mesmo que ela genuinamente, e atenção, toda a gente tem o direito, felizmente, e a liberdade de dar a sua opinião, mas eu também sinto que cada vez mais nós estamos a esconder é só a minha opinião quando queremos dizer coisas estúpidas e sem sentido. E aí é que está, tipo, tudo bem que é a vossa opinião, mas vocês têm, pelo menos, sei lá, não mentir. Houve uma também das influências que veio reclamar, dizer que houve muitos muito parados, que nem havia dançarinos, e eu fico a pensar, tipo, ok, então nós não vimos o mesmo concerto. Eu também admito que é uma das coisas que mais presto atenção, mas é aos músicos, aos artistas que estão a acompanhar o artista principal, e acho que os músicos do Bad Bunny são fantásticos, tipo, incríveis. E não senti que havia tempos mortos, porque também vamos ser sinceros, tipo, ele tocou 2 horas e meia, vocês pensavam que ia ser tipo 2 horas e meia sem uma única pausa de 15 segundos, mas que é tipo, ele é algum robô, e eu, para mim, pelo menos, eu fiquei muito feliz que ele tinha tido momentos em que estava a falar com o público. Eu adorei aquela parte de quando ele está na casita e abraça imensas pessoas, tipo, eu fiquei com inveja porque não estava ali a ser abraçada pelo Bad Bunny. E são esses os momentos mortos que estas pessoas estavam a falar. Eu acho que é só estúpido, porque eu adoro quando os artistas fazem isso. Aliás, eu odeio quando vou a concertos e o concerto é 1 hora e é 1 hora seguida de músicas. O artista não fala, o artista não diz nada. Aí sinto que é super, não sei, parece que não é algo pessoal. E eu sinto que quando nós vamos a um concerto, e vamos também ter isto na cabeça, para muita gente, aquele momento foi o momento mais especial da vida deles. Porque, muito honestamente, se o Slow também me abraçasse durante 5 minutos, eu também ia chorar e ia falar disto para o resto da minha vida. Possivelmente ia fazer uma tatuagem sobre isso. Entendem? E eu sinto que, pronto, cada vez mais nos custa ver outras pessoas felizes. Parece que a inveja que nós temos corrói o nosso cérebro de uma forma que nós não conseguimos formar uma opinião positiva. Elas já podem dizer, olha, não gostei muito do concerto por causa disto, mas não é. Atacam certos elementos que nada têm a ver com a realidade do concerto. E sinto que é simplesmente por inveja. Sinto que se elas tivessem ido para a casita, nunca tinham feito aquele vídeo, nunca tinham ido embora mais cedo, vinham para a internet no dia seguinte dizer que, não sei o quê, como é que eu fui parar à casita, tipo, sei lá, sinto que também o Bad Bunny, Benito,
tiraste-lhe um bocado de conteúdo, estão a ver? Porque eu sinto que eles já tinham programado o vídeo para, ok, no dia seguinte vou fazer um vídeo a dizer como é que eu fui para a casita e como é que foi a experiência. Eu sinto que eles já tinham ali conteúdo que já tinham programado fazer e depois não foram para a casita e olha, estragaram ali a semana do conteúdo. Isso também é chato, estão a ver? É chato quando o vosso conteúdo, vocês têm coisas planeadas e depois não conseguem fazer. Por isso compreendo as influências que ficaram assim meio tristes. Mas no geral, eu gostei bem do concerto. Vi muita gente a queixar-se, mas é o que eu digo, acho que cada vez mais nós temos este problema. Para já nunca estamos felizes com nada. Nunca. Eu também, vou ser sincera, eu fiquei um bocado triste porque a música que ele tocou no segundo dia, a Ignorantes, eu gosto mais dessa música do que da Estamos Bien. Eu fiquei tipo, não acredito. E na brincadeira, eu e as minhas amigas estávamos a dizer tipo, meu Deus, eu preferia não ir a um concerto do que ir no segundo dia. Porque por norma, não sei, na minha cabeça, o primeiro dia é o dia mais especial. Mas não, eu sinto por acaso em termos de setlist, o segundo dia ganhou um bocadinho, mas mesmo assim acho que foi uma experiência fantástica, repetia. Se o concerto fosse amanhã, ia outra vez, porque acho que foi uma cena muito fixe, muito boa. E no fundo eu acho que as pessoas só se queixam porque também não têm nada positivo a dizer e gostam de dizer as coisas mais negativas. Mas pronto, foram dias assim em Lisboa muito bons. Obviamente comi rissol de camarão. Não comi lalau. Fiquei um bocadinho triste. Mas também a Guedes não podia estar connosco, então eu também não ia comer lalau sem a Guedes, porque não fazia muito sentido. Mas foram assim dias bonitos. Também gostei muito de estar com a minha prima e com a minha irmã. Foi bem engraçado porque elas estavam num hotel e a minha prima já tinha dito à senhora da recepção que eu ia ter com elas. E quando eu cheguei tipo à recepção, estavam 3 pessoas, eu disse boa tarde, elas tipo olharem para mim e não disseram nada. E eu tipo, disse outra vez tipo, boa tarde, e elas tipo, nada. E eu tive de dizer, a minha irmã e a minha prima estão aqui e elas sabem que eu vim. E uma senhora que disse tipo, sim, podes ir. E depois tipo, imaginem, no hotel onde elas estavam, havia, tipo, não era claro para onde é que se ia para os quartos. Então eu olhei e vi tipo 3 cenas diferentes, 3 caminhos diferentes que me poderiam ou não levar aos quartos. Então eu tive de perguntar outra vez tipo, por que lado é? E ela aponta-me, com uma forma que eu fiquei tipo, minha senhora, desculpe se eu cheguei aqui e fui bem educado e disse boa tarde, peço imensa desculpa se o pessoal de Lisboa não está habituado à boa educação, mas foi assim, foi engraçado. E nós também começamos a ver uma série que se chama Off Campus, que eu sinto que todos os anos tem de haver tipo uma série tipo The Summer I Turned Pretty. Sei que antes de Summer I Turned Pretty já havia outra, que eu não me estou a lembrar, mas estão a ver tipo o mesmo dilema de rapazes bonitos, raparigas bonitas, será que vão ficar juntos para sempre, não sei o que mais. Então nós começámos a ver essa série, eu, a Xaninha e a Mariana em casa da Diana, e agora tem-me aparecido imensos TikToks sobre isso. Eu não quero ver mais, eu não vou ver mais, mas por algum motivo o meu algoritmo de TikTok lá prestou atenção que eu estava em Lisboa a ver, se calhar nós vimos para aí tipo 5 ou 6 episódios seguidos, porque também não tínhamos nada para fazer, então agora o meu TikTok está só cheio destas coisas, e também estou um bocado farta. Mas pronto, queria só partilhar isto com vocês. É um episódio assim um bocadinho mais curtinho, mas também ainda estou cansada, assim que estou a recarregar energias, porque agora sinto que cada vez mais fico cansada com coisas tipo que se calhar não me devia estar assim tão cansada. Mas por um lado é bom, porque estou cansada porque faço coisas e isso é um bocado especial. Mas pronto, não tenho mais nada para dizer. Se vocês foram ao concerto do Bad Bunny, digam-me a vossa opinião. Se a vossa opinião não for como a minha, não quero saber. Estou a brincar, não é? Tipo, não quero saber, mas podem dizer a mesma.